pessoal, vamos então para a nossa aula sobre fluidodinâmica, onde vamos estudar os fluidos em movimento. Aqui nessa figura, tu vês como funciona um túnel de vento para testes de aerodinâmica de veículos, para que possamos então entender melhor sobre a eficiência dos projetos de veículos automotores. Um assunto bem bacana, bem interessante e que é cobrado em provas. Então, pessoal, quero começar fazendo contigo um paralelo entre a hidrostática, onde nós estudávamos os fluidos em equilíbrio. Te lembra, né? A hidrostática tratava de fluidos em equilíbrio, né? Claro que aqui nós tratamos muito em especial com a água, né? Mas aqui na fluidodinâmica ou na hidrodinâmica, nós vamos tratar dessa água em movimento, certo, galera? Então, vai haver, sim, como aqui nos exemplos que eu trago para ti, a água escoando por um tubo ou por um leito de um rio, né? O próprio sangue que corre pelas veias, por esse capilar, né, pessoal? Ok? A fumaça, por que não? Que é um meio fluido que vai estar ali por uma chaminé e a própria, ou melhor, os próprios deslocamentos de massa de ar. Tudo isso vai ser objeto de estudo aqui, pessoal, na fluidodinâmica ou na hidrodinâmica. Nessa figura aqui, tu nota que eu tenho aqui um tubo, que é a mangueira, né? E o escoamento desta água através daquele tubo. Show! Então temos o movimento de um fluido naquele duto, portanto temos aqui um objeto de estudo da fluidodinâmica. Notem, aliás, que quando ele aperta aquela pontinha ali, né? Ele promove o esguicho ir mais longe. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Tudo beleza? Então, dessa introdutória, a hidrostática, fluidos em equilíbrio e a hidrodinâmica ou fluidodinâmica, nós vamos tratar do fluido em movimento. Tá legal? Leva pronto alguns exemplinhos aqui que são sempre bons na hora da prova para tu lembrar. E, retomando aqui nossa primeira figura, né, pessoal, que era a aerodinâmica ela se encaixa aqui, né, nestas questões de fluidodinâmica, como está escrito aqui, né? Tudo certo? Gente, introdução boa, introdução sossegada, vamos adiante. Eu trago agora para ti o conceito de fluido. Claro que um conceito um tanto quanto mais elaborado, mas muito importante que tu saiba na hora da tua prova. Galera, o que está escrito aqui que tu tens no teu material? O fluido é uma substância, né, que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Bom, olhem estas palavrinhas que apareceram aqui, galera. Tensão de cisalhamento. Eu botei um asterisco aqui para que tu venhas para cá. É um fenômeno de deformação ao qual um corpo está sujeito quando as forças que sobre ele agem, diz o conceito, né, provocam um deslocamento em planos diferentes, mas mantendo o volume constante. Tá legal? Então, claro que é uma definição pouco usual, né? Aqui eu diria para vocês que é interessante saber quem são os fluidos, né? Muito embora tu conheça essa definição mais elaborada, eu vou trabalhar na minha prova com líquidos e gases. Claro que também compreende os plasmas, um outro estado de matéria, né? Mas, pessoal, para simplificar a história, estes fluidos, eles têm uma propriedade, olha aqui que eu vou sublinhar contigo. Que propriedade é essa?
de não resistir à deformação, pessoal. E, consequentemente, eles apresentam, pinta aí comigo, uma capacidade de fluir, gente. Então, olha só que interessante e simplificado para ti. Um fluido, na minha prova, vai ser um líquido ou um gás. Estes líquidos ou gases não resistem à deformação. Muito bem. Então, eles têm uma capacidade de fluir. E aí, claro que muitas vezes aparece essa capacidade de fluir associada a uma palavrinha, galera, chamada de escoamento, tá bom? Que eu gostaria muito que tu anotasse aí, o escoamento do líquido, do fluido, tá? E por essa razão, inclusive, que os fluidos, né, os gases e os líquidos, eles não têm forma própria, pessoal. Então, eles assumem a forma do recipiente no qual eles estão colocados. Se tu colocar lá 1 litro de água num recipiente cilíndrico, vai aquele 1 litro de água assumir a forma do cilindro. Se tu colocar 1 litro de água num recipiente retangular, não é verdade? Ele vai assumir a forma do recipiente retangular. Então, os líquidos e gases não têm forma própria. Tá legal, galera? Muito bem, tá? Agora, claro, o sólido, em contrapartida, ele tem essa resistência à deformação, tá? Agora, no fluido, nós temos essa questão da tensão de cisalhamento, que seria uma característica um pouco mais avançada do fluido, que é bacana uma vez na vida tu ler. Tá legal? Tudo bem? Então, para esta tela aqui, fluido, vamos trabalhar com líquidos e gases. Propriedade bacana, capacidade de fluir, de escoar, tá certo? Não resistindo à deformação implica nessa capacidade, e os líquidos e gases não têm forma própria. Eles assumem a forma de onde estão confinados. Aqui então eu mostro para vocês, né, justamente essa tensão de cisalhamento aqui, né, sobre essa superfície do líquido, né, pessoal? E aqui a região ao redor de uma bola de tênis que está em movimento, para te mostrar justamente esta questão deste ar da volta da bola ali, né, tá? E dessa tensão de cisalhamento por sobre, então, este fluido, o gás que envolve a própria bola, tá? Deixa eu sair da lousa para tu ver certinho o que eu sublinhei e fazê-lo no teu material. Tá legal, gente? Bem de boa, né? Bem tranquilo isso aqui. Pois bem, vamos então limpar aqui a tela para a gente continuar então nas nossas definições aqui da nossa hidrodinâmica, né? Ou mais amplamente falando, fluidodinâmica, tá bom? Galera, quero conversar contigo sobre o escoamento em regime estacionário. Escoar, aquela tendência de ele se movimentar. E aí, galera, esta movimentação do fluido dentro de um duto, por exemplo, como vocês podem ver aqui, eu tenho um conduto, né, um duto, ou simplesmente um cano, por onde vai escoar um certo líquido. Muito bem, um cano d'água, por que não, né? É comum em provas, pessoal, ele falar para ti sobre as linhas de corrente. O que são as linhas de corrente, pessoal? Nada mais, nada menos do que a trajetória, né, que as partículas do fluido vão descrever ao longo do escoamento. Então, todos esses pontos, galera, pelos quais as partículas do fluido passam, compõem a trajetória delas. E isso a gente organiza como linhas de corrente,
tá bom? É uma definição bem simples, bem tranquila, onde eu devo apenas conhecer para que na hora, né, gente, da leitura do enunciado, eu me sinta confortável com este conceito, tá? Então, o que são linhas de corrente? A trajetória descrita pelas partículas que compõem esse fluido ao longo do seu escoamento. E aqui é bacana, tu te lembra que lá na hidrostática nós comentamos sobre esse fluido ideal, não é mesmo? Tá? O fluido ideal, pessoal, já comentei contigo na aula de hidrostática, que deve ser incompressível, deve resistir à compressão, à diminuição do seu volume. Ora, isso acontecendo, gente, vai manter a densidade constante. Muito bem, conversamos já sobre isso. Agora, o que entra de novo aqui, que é bacana tu saber, é que o fluido ideal, na hidrodinâmica, ele é um fluido não viscoso. Essa palavra, não viscoso, está associado ao que, galera? Quando eu tenho as partículas do fluido se deslocando dentro do duto, não é verdade? Compondo, portanto, as linhas de corrente, não vai haver dissipação de energia, gente, tá? Então, este líquido ele é chamado de líquido não viscoso. Dani, quando que eu tenho um líquido não viscoso? Quando ele, no seu movimento, ok, ele não vai ter dissipação de energia. Aliás, pessoal, a viscosidade, ela está associada à resistência que o fluido impõe ao escoamento. Vamos anotar isso? A viscosidade, ela está associada à dificuldade que o líquido impõe para escoar. É simples o experimento. Se tu pegar, por exemplo, uma colher de sopa, enchê-la d'água e derramar, ela vai escoar com certa facilidade. Se tu pegares a mesma colher de sopa e enchê-la de mel e virá-la, vai escoar com mais dificuldade, o que prova que a viscosidade da água e do mel, no meu exemplo, não é a mesma. Um dos fluidos, ele ofereceu, né, galera, mais resistência ao escoamento. Qual foi? No nosso exemplo aqui, foi o mel, tá bom? Então, a viscosidade, anota, está associada à resistência que o fluido impõe para o escoamento. Show? Bacana. E aqui, nessa figura, eu desenhei para ti um tubo aqui, certo? Que ele se alargou, né? Portanto, a área de secção diferenciou de um ponto para outro, mas exclusivamente eu quero te mostrar que eu fiz as linhas de corrente aqui, ó, tá? Que são mesmo as linhas de corrente, a trajetória descrita pelas partículas do fluido quando ele está num escoamento propriamente dito. E aí, galera, eu marquei aqui, ó, em alguns pontos, o vetor velocidade, só para que tu saiba que este vetor velocidade das partículas que compõem o fluido, ele é tangente à linha de corrente, tá bom? Então, eu quero que tu anote isso. Esta velocidade das partículas do fluido, quando num escoamento, meus amigos, essa velocidade, ela é sempre o quê? Muito bem, tangente à linha de corrente. Tá legal? Então, desta tela aqui, o escoamento
né, o movimento deste meu fluido em regime estacionário, obedecendo aqui, portanto, essa questão do fluido ideal, de eu não conseguir comprimi-lo, assim não mudo a densidade e ele é um líquido ou um gás não viscoso. No seu movimento não vai haver, galera, dissipação de energia. Tá legal? Tudo tranquilo? Bem sossegado aí, né? Essa primeira parte conceitual, portanto, falando dessa ideia sobre linhas de corrente, sobre o fluido ideal e essa questãozinha aqui que é bacana de tu anotar. A velocidade das partículas de um fluido na linha de corrente é sempre tangente à respectiva linha. Show? Já foi questão de prova, tá? Beleza. Aqui eu mostro para ti os dois tipos de escoamento, pessoal, que podem aparecer na tua prova. O primeiro nome que costuma aparecer é o escoamento chamado de laminar. Notem que ele é bem organizadinho, como se fosse um filete aqui, né? Olha, esse filetezinho aqui é o escoamento laminar, tá? Depois, evidentemente, acontece meio que uma bagunça ali, ó, onde o escoamento, o movimento do fluido, pessoal, ele já é desorganizado e a gente chama esse escoamento de turbulento. Então, de início, a fumaça tem um escoamento laminar. Parece uma lâmina de forma bem organizada, né? Que se estreita e depois se torna turbulento. Enquanto o escoamento é laminar, as partículas se mantêm em trajetória ascendente, para cima. Quando passa a ser turbulento, pessoal, a fumaça se espalha, né? Várias trajetórias, um movimento caótico, como tu bem pode ver ali, ó, tá? Dessas partículas, né? Que algumas até descem ao invés de subir. Então, ó, laminar, tá? E o turbulento, como tu bem pode ver ali nessa animação, só para que tu conheças estes dois tipos de termo que são utilizados em prova. Show? Bacaninha? Legal, né? E agora, quero te apresentar o grande e especial conceito da hidrodinâmica, que é o conceito de vazão, pessoal. Vazão que pode, na tua provinha, ser representado por Z ou Q. Depende muito do examinador. Mas, pessoal, vamos aqui para a definição de vazão, tá? Vazão, muitas vezes, é chamada de vazão volumétrica. E o que é, o que significa a vazão, pessoal? A vazão nada mais é do que a quantidade de volume que está escoando por unidade de tempo. Muito bem. Então, a quantidade, olha aqui, a variação de volume do líquido que escoa por unidade de tempo me dá justamente a vazão volumétrica que eu chamei de Z nessa equação. No sistema internacional, pessoal, aqui a variação do volume em metros cúbicos, a variação do tempo em segundos. Então, a tua vazão vai ser dada em metro cúbico por segundo. Notem, um volume, né, gente, que está escoando em um certo tempo por um cano, por um duto, não é mesmo? E é importante aqui que tu saiba que 1 metro cúbico por segundo é o mesmo que 10 na 3 litros por segundo. Por quê? 1 metro cúbico, né, pessoal? Isso aqui a gente sabe lá da matemática, equivale a 10 na 3 ou 1000 litros, como queira. E agora, quero destacar para ti também que ao observarmos esse duto, este cano, tá? Vem comigo aqui, eu reparo uma área de secção transversal, que eu chamei de A.
Ora, eu estou vendo aqui também as linhas de corrente dessa vazão em regime estacionário. E eu estou vendo aqui a velocidade, né, tangente à linha das partículas que compõem esse fluido, que estão ali escoando. Beleza! Gente, se eu pegasse esta distância daqui até aqui, eu veria que o meu fluido percorre um ΔS, uma certa distanciazinha aqui, vamos dizer grosseiramente, que ele está percorrendo. E se eu quisesse, eu poderia entender que esta figura geométrica aqui é um cilindro, tá bom? Claro que isso é para te provar apenas uma dedução. Venha comigo aqui. Ora, se por definição, galera, a vazão é a variação do volume no decorrer do tempo, olha só, este cilindro formado aqui, que eu estou te mostrando, ele tem como volume, o volume do sólido cilindro que nós estamos idealizando aqui, é a área da base, né, que seria a área da secção transversal, vezes a altura, né, pessoal? Se eu colocasse ele de pé assim, essa altura seria exatamente esse ΔS ali. Então, galera, no lugar do ΔV, eu posso escrever a área da base vezes a altura, sendo que aqui a minha altura é representada pelo ΔS. Ora, o que eu visualizo aqui? ΔS sobre ΔT nada mais é do que a minha velocidade. Bom, então, a outra maneira de escrever a vazão é simplesmente eu pegar aqui, ó, a área de secção, né, pessoal? A área de secção transversal que eu tenho ali, né? E multiplicar pela velocidade, né, do ponto do fluido. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Ou eu escrevo assim, né, variação de volume pela variação de tempo, ou eu escrevo área vezes velocidade. Muito tranquilo, sem problemas, tá? Eu preciso apenas entender que eu posso sim estar trabalhando com esta equação, dependendo dos parâmetros que ele me apresenta, variação de volume pela variação de tempo, ou posso trabalhar com a área de secção, né, por onde flui aquele teu líquido, escoa aquele teu líquido ou gás, por que não, né, vezes a velocidade. Tá legal, galera? E esta área aqui, claro que é bacana que ela esteja em metros quadrados e a tua velocidade em metros por segundo, porque aí tu satisfaz o sistema internacional. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Legal, né? Então, eu vou sair da tela para que tu possa visualizar de maneira pertinente as duas equações de vazão. Eis aqui, então, pessoal, uma animação de como é que isso pode acontecer na prática, não é mesmo? A gente tem aqui, ó, o líquido escoando, né, por um duto, correto? Tá? E a gente tem um medidor, né, o medidor de vazão que vai nos dar ali a variação do volume no decorrer do tempo, né? E a gente vai conseguir calcular aí a vazão de líquido que está escoando por esse duto. Uma animação aí só para que tu entenda que isso na prática, meu querido, é bem cobrado. Tá legal? Tá tranquilinho? Viste como é bacana e simples de entender a vazão? Variação do volume no decorrer do tempo, certo? De um certo líquido, de um certo, por que não, gás. Tá bom, queridos? Beleza. E o que vem agora? Nós temos agora a equação da continuidade. Isso aqui é muito, muito, muito cobrado em provas de vestibular, gente. Por quê? Esta equação, chamada equação da continuidade, eu quero que tu
marque comigo, implica vazão constante. Primeira coisa que eu tenho que entender, tá? Então, olha só, quando aparecer o chamado tubo de corrente, eu já vou te mostrar como vai ser na prova o tubo de corrente. Agora, olha bem, onde a área da secção é maior, a velocidade é o quê? Menor. E vice-versa, pessoal. Então, quer dizer, professor, que se eu estiver olhando um tubo por onde escoa um líquido e esse tubo não tiver uma área constante ao longo de todo ele, aonde a área é maior, a velocidade é menor? Sim, isso acontece inclusive na prática, gente. Quando tu aperta a extremidade da mangueira, tu já fez isso, né? Diminuindo a área de saída da água e tu faz o quê? Quando tu diminui a área de saída da água, tu aumenta a velocidade do esguicho. Então, na prova, quando aparecer um tubo deste modo, deste ou neste formato, notem, galera, que o meu tubo de corrente, que nada mais é o tubo por onde o meu líquido vai escoar, né, gente? Ele sofre aqui um estrangulamento, olha só. Viram? Sofreu um estrangulamento, né? Ou seja, nessa primeira parte do tubo, por onde o meu fluido estava escoando, gente, a área era grande. E a velocidade dos pontos do fluido, olha só, é pequena. Ou simplesmente velocidade de escoamento do fluido. Agora, olha só, estreitou, passou por um estrangulamento ou estreitamento. Aqui, gente, quando a área é menorzinha, a velocidade dos pontos do fluido é maior. Então quer dizer que isso aqui, professor, é o chamado tubo de corrente com área variável? Sim, tá legal? Muito bom, né? A área aqui era grande, a área lá é menor. Podia ser o contrário também, sem nenhum problema, né? E o que vai valer aqui, meus amigos? Vai valer aqui justamente a premissa chamada equação da continuidade. O que o Dani te falou? Vazão constante. Então, a vazão na área 1 é igual à vazão na área 2. Deve sim manter a vazão constante. Tá legal? Agora, vejam vocês, como eu conheço área e velocidade, eu posso escrever que a minha vazão 1 é a área vezes a velocidade 1. E a minha vazão lá no ramo segundo, lá na área secundária, vai ser a área vezes a velocidade 2, tá? Boa dica! Sempre que tu vires um tubo com área de secção variável, tubo este, por onde vai estar escoando um fluido. Não vamos esquecer, né? A gente pode usar esta relação. E esta relação ela é bacana pelo seguinte, olha só. Para manter esta igualdade, gente, olha a área 1. Se a área 1 é grande, a velocidade ali deve ser pequena. E lá na área 2, se a área 2 ela é pequena, como tu bem pode ver, a velocidade lá deve ser maior. E assim, tu vais manter a igualdade e satisfazer a equação da continuidade. Tá legal? Muitas pessoas não estudam isso no nível médio. É comum, pessoal. Mas a prova começou a cobrar isso aqui. A Federal do Rio Grande do Sul introduziu uma questão com isso aqui. Pegou muita gente no contrapé. Então é importante que nós façamos aí um roteiro bom de estudos dessa parte aqui
de hidrodinâmica, tá? Então, tu já conheces o conceito de vazão, né? O conceito que vem lá da definição. Vazão, quem é mesmo? É a variação do volume pela variação do tempo, mas que fazendo as devidas modificações, a gente chega aqui em área 1 vezes velocidade 1, ou se tu quiser também em área 2 vezes velocidade 2. Neste tipo de problema, galera, nós vamos fazer valer a equação da continuidade, onde a área 1 vezes a velocidade 1, velocidade, tá? V de velocidade. Este V é minúsculo para representar a velocidade. Deve ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Tá legal? Bonitinho? Então, é bem dica mesmo. Quando enxergo o tipo de tubo, a equação que ali uso para poder valer a continuidade, vazão constante. Tá legal? Anotou? Que bacana, né? Viste como é fácil, tá? Não tem mistério. Então, nós já evoluímos muito nos conceitos e até nas relações matemáticas, né, pessoal? A gente já viu aqui como é que funciona, tá? Vamos adiante? Vamos lá, então. Olha uma aplicação muito bonita dessa questão sobre vazão. O gráfico representa a vazão resultante de água em metros cúbicos por hora. Muita calma. Está no Sistema Internacional? Não, porque tem horas, né? Mas eu entendo que isso aqui, pessoal, significa o quê? A quantidade volumétrica, metro cúbico, né? No tempo, tá? Em um tanque. Ótimo. Em função do tempo, em horas. Vazões negativas, olha o que o problema está dizendo. Queridos, vazões negativas significam que o volume de água no tanque está diminuindo. Ele me deu essa informação. Aí eu tenho aqui, né, queridos, o eixo de pé para vazão e o eixo deitado para o tempo. Notem que inicialmente a vazão aqui não aumenta nem diminui, depois a vazão aumenta, mantém-se constante, diminui, olha a vazão negativa, depois mantém constante e olha a vazão aqui também negativa, mas aumentando. Não é verdade? A vazão aqui está em regiões negativas, tá? Muito bem. Vamos interpretar isso aqui de maneira bem tranquila, para fechar o conhecimento inicial sobre hidrodinâmica. No intervalo de A até B, localizou o intervalo aqui de A até B? Muito bem. O volume de água no tanque é constante. Veja, meus queridos, o tempo passa, correto? Mas não aumenta nem diminui a vazão. Então, quer dizer, eu posso colocar ali, pessoal, que não entra nem sai água, né? Nesse primeiro momento aqui, tá legal? Então, no intervalo de A, isso está correto, até B, o volume de água no tanque é constante. Muito bem, não entra nem sai água, porque minha vazão é zero. A minha variação de volume no tempo é nula. Isso está correto. Olhem o 2, que fácil. No intervalo de B até E, ok? Então, ó, primeiro a vazão aumentou, depois a vazão manteve-se constante, depois ela diminuiu, mas ainda em regiões positivas. O que ele fala ali? O volume de água no tanque está crescendo, não é, pessoal? Tá?
Então, se a vazão é positiva, né, em todos estes momentos aqui, ainda que a vazão cresça, mantenha-se constante, diminua, veja só, em todos esses momentos aqui, pessoal, a vazão é positiva. Então, isso significa que, como ele falou que vazão negativa, entenda que vazão, querido, entenda que vazão, o que é? É variação de volume no decorrer do tempo, tá? Isto é vazão. Veja, aqui está aumentando a variação de volume, aqui está constante a variação de volume, mas por mais que ela esteja constante, ela implica no aumento da quantidade de água, né? E aqui também está nas regiões positivas. Ainda que diminuindo, eu tenho uma vazão positiva. E, ao contrário do que ele falou, que vazão negativa diminui o volume de água, vazão positiva aumenta o volume de água. Portanto, a 2 está correta. 3. No intervalo de E até H, você localizou o E aqui e o H ali. Nota que nós temos de E até H somente o que? Vazões negativas, não é mesmo, pessoal? E ele falou que vazões negativas, ainda que esteja aqui, ó, diminuindo, né? Que esteja aqui constante e que esteja aqui aumentando, estão em regiões, olha a leitura aqui, negativas. E ele falou, vazões negativas implicam num volume diminuindo. Vamos ler? No intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo. Correta também, certo? Vamos para a quarta, penúltima. No intervalo de C a D, olha aqui, o C está aqui e o D está aqui. Notem vocês, deixa eu sair da lousa, que ali existe uma vazão positiva, tá? Mas ela é constante e, diga-se de passagem, é uma vazão ainda, né, pessoal, que é máxima. Olha aqui, ó, tá? Ele está mantendo constante a variação de volume no tempo, positivamente. E um valor máximo, né, galera, tá? É a máxima vazão que a gente tem ali. E ele está dizendo, então, que de C até D, o volume de água no tanque está crescendo. Isso é verdade, porque é uma vazão positiva, mas está crescendo, olha aqui, ó, mais rapidamente. E ora, como é que eu sei, professor, que está crescendo mais rapidamente? Justamente porque este trecho aqui, de C até D, apresenta o valor máximo de vazão, galera. O valor máximo de variação de volume daquele líquido no decorrer do tempo, tá? Então, ó, certa também, tá? Deixa eu sair da lousa aí para tu ver, tá? Então, a vazão, a entrada positiva aqui, ó, é máxima, tá bom? O volume cresce mais rapidamente nesse trecho. E a última, no intervalo F a G, vamos localizar o F a G aqui, ó. Nota que aqui, ó, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a vazão mínima em contrapartida daquela lá de cima, né? Nós temos aqui a vazão mínima nesse intervalinho aqui de F até H. Perdão, G, de F até G, o volume de água está o quê? Decrescendo, porque ele falou vazões negativas significam que o volume diminui, mas decrescendo de que maneira? Mais rapidamente, justamente porque eu tenho a mínima vazão.
Ele está tirando água de lá de dentro, não é mesmo? Tá? É uma vazão chamada vazão negativa. Então, todas são corretas aí, interpretando esse gráfico, que é de maneira qualitativa o que o Enem gosta de te cobrar, certo? Vou sair da lousa para tu anotar, meu querido, minha querida. Muito bem, pessoal. Então agora o princípio de Bernoulli, tá? Esse princípio é um tanto quanto complexo e elaborado. E muitas provas nem sequer cobram a relação matemática de Bernoulli. Tá bom, galera? Mas, em síntese, ele está mostrando para nós aqui um tubo com áreas de secção variáveis, né? Onde aqui, ó, eu tenho a área menor, a velocidade de escoamento da área menor aqui, né? Como vocês podem ver, este vetor, e a área maior aqui, e a velocidade de escoamento com o vetor menor. Nós já falamos, inclusive, sobre isso. Mas o que entra novo aqui, galera, que é bem importante tu saber, é a relação da pressão. Mas não te engana com aquela pressão força por unidade de área. Não, aqui é outra pressão. Eu estou tratando exclusivamente das partículas que compõem o líquido em movimento. Combinado? Tudo bem? Muitos alunos acham que essa pressão aqui, meus amiguinhos, e esta pressão, que eu chamei de P1 aqui e P2 aqui, é aquela pressão, força por unidade de área. Não pensa assim. Sabe por quê? Porque tem uma pegadinha aqui muito importante. Olha só, quando a área é pequena, a velocidade é grande, correto? Quando a área é grande, e eu falo em área de secção transversal, a velocidade é pequena. E aí, galera, olha só, na área pequena a pressão é grande, olha só, e na área grande a pressão é pequena. Então, o princípio de Bernoulli que tu vais levar pronto para a tua prova diz o seguinte: onde há rapidez, para nós velocidade, onde a rapidez do fluido cresce, olha aqui, a pressão do fluido é pequena. Ah, então quer dizer, professor, que eu tenho que tomar cuidado aqui. Olha só, 1 litro por segundo no tubo com estrangulamento vai ser sempre 1 litro por segundo. Tá legal, meus queridos? A vazão em um tubo com estrangulamento é constante. Mas olha só, aqui quando a área é grande, a velocidade é Vzinho. É uma velocidade o quê? Pequena, mas a pressão ela é grande. Tenho mais moléculas naquele espaço. Agora, quando a área é pequena, a velocidade é grande e, por incrível que pareça, a pressão é pequena. Muitos alunos se enganam aqui. Por quê? Sabe o que eles fazem com o aluno? Eles fazem o aluno pensar assim. Imaginem uma mangueira. Quando eu boto o dedão na mangueira, pum, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a área, aumentando a velocidade. E muitos pensam que eu estou aumentando a pressão. Não, querido, porque não é pressão daquela que eu estudei antes. Aqui eu estou falando de pressão das moleclinhas. Então,
eu terei pressão diminuída. Vem com o Dani. Mangueira, o jato está sem o meu dedão, ele está indo aqui pertinho, tá? Porque ele tem uma velocidade pequenina. Quando eu boto o dedão, eu faço o quê? Diminuo a área, aumento a velocidade, mas ali, naquele ponto, a pressão é menor. Não estou falando, amor, do meu dedão pressionando a mangueira. Eu estou falando de pressão em termos das moléculas. E por que isso acontece, Dani? Por que é o contrário? Isso aqui acontece, pessoal, por uma razão que poucas provas perguntam, mas isso acontece a fim de manter a conservação de energia do fluido que está em movimento, tá, pessoal? Pouquíssima gente sabe disso, meus amiguinhos, e o mais avançado disso tu nem precisa saber. Então, vem com o Dani. Quando a área é grande, a velocidade é pequena e a pressão é grande. Tem muita molécula ali. Agora, quando sofreu estrangulamento e a área é pequena, a velocidade é grande e a pressão é pequena. Então, vai contra o senso comum, porque o senso comum, o que ele pensa? Quando eu boto o dedo, eu aumento a pressão. Não, eu não estou falando de pressão, força por unidade de área. Eu estou pensando na pressão dos pontos do líquido, tá? Então, pessoal, quando eu boto o dedão, eu diminuo a área, aumento a velocidade e a pressão ali, pressão do fluido é pequena. Show? Tudo bem, querido? Vou sair da lousa porque este princípio de Bernoulli pega muita gente no contrapé. Muitos alunos vão pelo senso comum e acabam errando. Tá legal? Claro que aqui vale vazão constante. Se tem 1 litro por segundo na região de maior área, vai ter 1 litro por segundo também na região de menor área. Está bem, queridos? Show de bola? Então, para fechar, vamos lá? Onde a área é grande, velocidade pequena, grande pressão do fluido. Show! Onde a área é pequena, velocidade maior, pequena pressão do fluido. Sor, por que isso acontece? Para manter a conservação de energia do meu fluido. Tá legal? Já sei que tu anotou, já sei que está aí no teu materialzinho destacado como um ponto importante, né? Olha aqui, ó. Ó, aí ele aperta e o esguicho ganha velocidade. Diminuiu a área, aumentou a velocidade e agora a pressão do fluido é o quê? Menor. Te lembra, ó? Pressãozinha P minúsculo, tá? Olha a animação aí, coisas que tu já fez, inclusive, né? Na brincadeira com uma mangueira que esguichava água. Show? Bacaninha, né? Princípio de Bernoulli, baita dica para ti, tá certo? Anota, marca no teu material. Já que tu conheces o efeito Bernoulli, é bacana de tu saberes alguns dos efeitos que estão associados ao Bernoulli. E tu tens no teu material o efeito do destelhamento. Ora, um destelhamento, pessoal, que é uma massa de ar se deslocando,
durante uma ventania, faz com que a pressão, olha só o conceito de pressão, na região logo acima do telhado, fique menor do que a pressão do ar abaixo. Isso vai criar uma diferença de pressão, já que há uma diferença de pressão, ocorre uma força para cima que vai levantar a estrutura do telhado, né? Se eles não estiver bem ali amarrado à nossa estrutura da casa, tá? E claro que a ideia para isso é que tu ventile os espaços aí para não criar essa diferença de pressão. O Enem já perguntou isso? Já? Associando este fenômeno ao Bernoulli e justamente a essa diferença de pressão, tá bem? Ora, outro fenômeno bem visualizado por nós é o vento rasante numa janela. Não é mesmo, pessoal? O vento rasante numa janela, o ar que passa rente de uma janela vai provocar, pessoal, uma diminuição de pressão em relação ao ambiente interno. Então, a parte de dentro e a parte de fora, né? Se a janela estiver aberta, a cortina vai se deslocar em direção à janela, né? Isso é bem interessante, porque tu tens uma diferença de pressão, onde o ar que está lá fora, né? Ele vai originar uma diminuição de pressão, porque ele está muito rápido, e aí a pressão lá fora fica menor, a pressão aqui dentro ela fica maior, e a nossa cortina tende a ir para fora. Veja que aqui, né, é o contrário do senso comum. Muitas vezes a gente acha que a cortina necessariamente deveria vir para dentro, né? Ok? Então, é interessante isso aí também, tá? São dois fenômenos que estão associados a Bernoulli, que estão associados o que, gente? A diferença de pressão. Tá legal? Muito bem. O efeito Magnus é um muito cobrado em prova. Eu vou até sair da lousa para que tu possa aí observar este efeito Magnus na tela, e justamente ele trata do quê? A trajetória, pessoal, de uma bola que é lançada em rotação, ou seja, se tiver um movimento rotacional na bola, quando ela é lançada, a trajetória dela vai mudar caso ela fosse lançada sem rotação. E este efeito, pessoal, também é criado por causa de uma diferença de pressão entre essas regiões aqui, tá? Quando tu tem a bola só lançada sem uma rotação, ela apenas vai translacionar. Já com rotação, ela tem dois movimentos, né? Então tu vais ter a trajetória composta por esses dois movimentos. E quanto mais lisa for a bola, menos ar ela arrasta e menos tu vê o efeito Magnus, tá? O local e o sentido da translação da bola for ao contrário do sentido da rotação da bola, ela possuirá uma velocidade menor e uma maior pressão. A direção e o sentido da força resultante será aquela em que o sentido da rotação for igual ao da translação. Mas isso aqui está explicado aqui, ó, pessoal. Então, quando nós temos na bola que é lançada dois movimentos, o rotacional em torno do eixo dela e o translacional, eu terei a trajetória alterada. Então você vê aqui, ó, direção da bola, né? A força de atrito com o ar, a força de sustentação que é por causa do efeito Magnus, e aí então tu vês, né? Tu nota aqui que existe uma região que sofre com isso. Na prática, o que é que tu precisa saber? Tu precisa saber, né, que essa diferença de pressão se dá justamente por causa desses dois movimentos. E olha que interessante aqui, ó, ele vai lançar a bola, tá? E olha só, a bola quando foi lançada rotacionando, ela não caiu, né, aproximadamente na vertical. Notem que ela faz um arco de parábola, olha lá, ó, e cai
lá adiante do ponto de lançamento. Justamente por quê, queridos? Porque aqui o efeito Magnus está sendo justamente demonstrado. Tudo bem? Alguns jogadores de futebol, quando cobram uma falta ou então chutam a bola para o campo adversário, imprimem na bola, além da translação, a rotação. Muitas vezes sem saber o conceito físico que está envolvido, mas eles promovem um desvio, né, na trajetória da bola, justamente por causa do efeito Magnus. Então, o que é o importante aqui? Diferença de pressão do ar entre as diferentes regiões junto à bola com rotação. Show? Tem no teu materialzinho, dá uma estudadinha nisso, mais uma vez a figura aí, mostrando isso aí para ti. Bacana? Lá adiante então. Show! Gente, a parte de sustentação de aviões também é um fenômeno relacionado com Bernoulli, tá? A asa do avião, ela tem este formato aqui aproximadamente, né, pessoal? Aviões comumente possuem este formato de asa, tá? E aí nós entramos no mérito da coisa. Olha aqui, ó. O ar passa mais rápido na parte de cima do que na parte de baixo. Onde o ar passa mais rápido, pessoal? Grava isso, querido. Eu vou ter o que, ó? Menor pressão. Tipo que vimos lá na mangueira, né? Onde o ar passa, pessoal, com menor velocidade, eu vou ter o que? Maior pressão. E esta maior pressão aqui, né, galera, que é uma pressão grande, ela vai proporcionar a força de sustentação do avião. Show, né? Tu viu que interessante isso? Então, a pressão do ar em cima da asa é menor, criando uma força de empuxo que sustenta o avião no ar, a famosa força de sustentação. Este aqui é o fenômeno associado a Bernoulli, galera, que é mais cobrado. Então, em geral, as asas de avião são assim, tá bem? Isso faz com que haja um fluxo de ar com maior velocidade na parte de cima e a pressão é menor, portanto, empurrando para baixo, né? Teria uma pressão pequenininha aqui assim, né, ó, tá? E o ar que está fluindo por aqui na parte de baixo, plana, passa com menor velocidade, dada esta forma da asa, gente querida, e aí a pressão é maior e cria-se a força de sustentação, tá bom? Aí aqui eu coloquei algumas curiosidades para ti, né? Sustentação total e o peso, né? Aqui o avião inclinadinho, então a sustentação total, aqui as componentes, né? Vertical da sustentação, apenas a título de curiosidade. O que tu precisa saber de fato é isso aqui, que é muito sim importante, tá? Eu vou sair da tela para que tu possa copiar isso aí de maneira bem interessante, certo? Muito bom. Gente, repito, este princípio é o que assegura a sustentação do avião. Tudo bem? Vou sair da tela para que tu possa copiar. Show de bola? Que bacana, que legal. Então, sabemos aí os fenômenos associados a Bernoulli. Tá certo, pessoal? Os fenômenos associados a Bernoulli, então. Leva pronto esse aqui, que é bem bacana de tu saber. Ele geralmente não pede conta nenhuma com a equação de Bernoulli, não há o que te preocupar. Certo? Um tópico muito especial agora, que eu quero chamar a tua atenção. Muitas provas já apresentaram isso aqui de maneira errônea, equivocada. Ao contrário do que se costuma afirmar, pessoal,
embora saia com velocidade maior, o jato do orifício mais baixo nem sempre tem o maior alcance. Espera aí, professor, o que é que tu estás me mostrando? Gente, eu estou te mostrando um recipiente e este recipiente está quase completamente cheio de água no meu experimento, tá legal? E eu faço aqui, queridos, olha só, 3 orifícios, um mais acima, um na região central e um mais abaixo. O que geralmente, queridos, as provas nos apresentam é que o jato que está mais embaixo, mais perto da base, o seu orifício, vai jorrar o líquido mais longe. Isso é o que eles apresentam para nós. Mas, na verdade, queridos, eu preciso que tu entendas uma coisa. Vem com o Dani aqui. Este primeiro orifício, ele tem uma altura de coluna de água, porque lembra? A altura eu meço desde o ponto até a superfície livre do líquido. Então, a altura desta coluna de líquido aqui é pequena, relativamente pequena. Já, pessoal, esse meu orifício aqui tem uma altura de coluna, desde o furo até a superfície livre, um pouco maior. Muito bem. Aquele mais lá embaixo, olha, pessoal, tem uma altura de coluna de líquido maior. Assim sendo, jorraria mais distante o seu jato de água, fruto da coluna de água aqui ser maior e, portanto, naquele ponto eu ter uma pressão maior. Mas, pessoal, este jato que está submetido a uma pressão hidrostática maior, para que ele jorre o seu jato mais distante, olha só, o tempo de queda é sempre menor do que os outros. Esse cara aqui, logo em seguida que ele começa a jorrar, ele, pum, já atinge o solo. Para que ele consiga, pessoal, jorrar mais distante o seu jato, ou seja, para que ele tenha um maior alcance, é necessário que ele caia abaixo da base do recipiente, pessoal. Então, para que isso seja verdade, eu tenho que elevar, eu tenho que colocar esse recipiente com estes orifícios acima do nível do solo. Tu entendeu? Porque olha aqui, ó, o primeiro orifício tem uma H/4. Eu peguei toda essa altura aqui, né? Toda essa altura do meu recipiente, chamei de H. H quartos, H meios, 3H quartos, 3 quartos de H, né? Ora, o que a prova do vestibular ela apresenta para nós, né? A prova do vestibular, pessoal, ela diz que este jarro jorra mais longe. Este jorra aqui e este jorra aqui. Isso é o que tu costuma encontrar em provas, ok? Isso aqui estando, claro, né, no chão, no solo. Isso é o que tu costumas encontrar em prova. Mas eu repito, galera, se não for essa possibilidade, que é que erroneamente se apresenta em provas, e aí nós vamos admitir que isso é certo, porque eles não mudaram o gabarito disso, tá? Nós vamos admitir que isso é correto, mas para que isso seja verdadeiramente correto, pessoal, veja bem, para que isso seja verdadeiramente correto, eu precisaria elevar o meu recipiente a uma certa altura, e aí sim, notem esse jato aqui, pessoal, que está mais embaixo aqui, ó. Olha lá, ó, ele foi lá. Então, houve tempo suficiente para que ele conseguisse obter um alcance maior. Olha esse jato mais de cima aqui em preto, ó, ele já caiu aqui, ó, tá? Olha este aqui em colorido, ele já vai cair aqui. E olhem este bem lá de cima,
submetido a menor pressão, ele cai mais perto. Então, o maior alcance é sim do jato que sai do orifício mais ao fundo. Mas, para que eu evidencie isso, eu tenho de dar tempo para esse jato conseguir obter tal alcance, como vocês podem ver, e só é possível elevando a uma certa altura. Tudo bem? Super especial isso aqui. Mas, professor, e na minha prova, se tiver essa situação, que é a esperada, muitas vezes já caiu, pessoal, erradamente, e eles deram como certa. Aí tu marca sim, mas se tiver numa prova esta situação, que experimentalmente é correta, meus queridos, tu opta por essa. Tudo bem, cara? Tudo legal? Tá bom, meu querido? Então, o esperado é uma coisa, mas o que experimentalmente a gente consegue demonstrar é que para o jato que está mais no fundo, obter o maior alcance, ele necessita de tempo para isso, tempo de queda. Bom, e eu só consigo esse tempo de queda elevando o meu recipiente a uma certa altura H, né, no mínimo H aqui do solo. Show? Copia? Eu vou sair da lousa, tá? Um tópico super importante aí para que nós tenhamos anotados, tá? Show de bola! Então, eu sei que tu vais dar atenção para isso, tá? Agora, com qual velocidade esse fluido, pessoal, vai escoar, né? Olha aqui a situação, tá? Olhem essa situação. Muito bem, pessoal. Então, agora, com qual velocidade esse fluido vai escoar por aquele orifício? De novo aqui, ó, colocando para ti que o jato que sai do orifício mais no fundo, ou seja, que tem uma coluna de líquido maior, escoa mais longe do ponto, né? Ele tem um alcance maior e aqui, já que ele está elevado, possui sim tempo para isso. E olhem ali os vetores velocidade, pessoal, né? A pressão atmosférica aqui fazendo o seu papel, né? A linha de corrente, olha lá, e a velocidade, então, fazendo com que esse líquido escoe, né? Pessoal, claro que eu fiz toda uma dedução aqui, né? Pegando a equação de Bernoulli, né? Que não vem ao caso para ti, mas apenas para que tu saiba que esta velocidade de escoamento, queridos, ela depende de raiz quadrada de 2GH. Ou seja, né, é fato que quanto maior a altura, desde o ponto até a superfície livre do líquido, com mais velocidade vai escoar esse líquido, né? Lembra, queridos, que esta altura é desde o ponto até a superfície livre do líquido. Tá legal? Claro que toda essa dedução não vem ao caso, eu usei aqui a equação de Bernoulli, né? Mas o que tu tens que saber é que a pressão aqui em A, ela é a pressão atmosférica, né? Mais a pressão do meu líquido, e aí isso contribui para o escoamento do líquido a uma certa distância. Viu que legal? Então, ó, velocidade de escoamento, raiz de 2GH. Quanto mais profundidade, galera, mais velocidade haveremos de ter no escoamento. E se houver tempo hábil, né, para que essa velocidade horizontal jorre o líquido, mais longe ele vai cair, dada justamente essa coluna ser maior. Tá legal? Tá de boa? Que bacana, né? Então assim, fecha-se essa parte aqui, tá? Associada a Bernoulli. Galera, vamos aplicar aqui um exercíciozinho para encerrar? Olha aqui, a figura mostra um fluido incompressível que escoa
com velocidade V1 através de um tubo horizontal de seção reta A1 e atravessa com velocidade V2 um outro trecho, olha bem como eu te falei, estrangulado de A2. E ele me falou que o A2 é A1/4. Vamos colocar aqui, ó, a área 2 é a área 1, né, galera? Dividido por 4. Claro que seria mais prático eu escrever o quê? Eu escrever que a área 1, ela é o quê? 4 vezes a área 2. Ficaria mais simples, né, pessoal? Optar pela multiplicação. Concorda com o Dani? Legal. Nessa situação, qual é a razão, qual é a divisão entre as velocidades? V2 sobre V1. Queridos, lembra que eu te contei? Quando tu vires um tubo com estrangulamento, né? Olha só, quando a área é grande, a velocidade é pequena. Eu poderia botar aqui uma velocidadezinha pequena, né? Quando a área é pequena, a velocidade é o quê? Grande. Lembra disso? Lá da equação da continuidade, né, galera? Vale, portanto, a equação da continuidade aqui no nosso problema em questão. O que diz a equação da continuidade? Que a vazão na área 1 é igual à vazão na área 2. Lembra disso? Claro, o tubo com estrangulamento. Aliás, lembra que aqui a pressão é maior e aqui a pressão é menor. Ele não perguntou, mas cabe, né? Aqui a pressão ela é o quê? É maior, pressão do fluido, né? E aqui a pressão é o quê, pessoal? Menor. Lembra disso, né? O fato da mangueira, né? Tá certo? Pressão do fluido. Show! Ainda que não seja o que ele perguntou, vale a pena lembrar. Queridos, vamos fazer essa razão, V2 sobre V1? Quem é a minha vazão 1? A minha vazão 1 é a área 1 vezes a velocidade lá naquela área. Velocidade dos pontos do fluido, né? E quem é a vazão 2? É a minha área 2 vezes a velocidade V2. Beleza! Agora nota que eu já obtive, a partir da relação dada, um valor para A1. E A1, queridos, A1, olha aqui, ó, é 4 vezes a área 2. Claro, o A1 tem uma área maior que a 2. Vezes velocidade 1, que é igual área 2 vezes velocidade 2. Curiosamente, quando eu fiz essa relação, e eu poderia usar assim também, não tem problema, né, pessoal? Só fiz assim por uma questão mais prática. Eu vou poder simplificar estes A2. Sobrou então que 4 vezes V1 é igual a V2. E de fato aqui já está certo, porque a velocidade no estrangulado de área menor é maior, né, pessoal? Mas ele quer V2 sobre V1, então eu vou passar esse V1 para lá. V2 sobre V1 é 4, o que responde a nossa alternativa A. Beleza? Muito bacana, equação de continuidade aí na lousa para tu copiar. Certo? Que bacana! Então deixa eu limpar aqui a tela para nós entendermos que hidrodinâmica, portanto, é um assunto bem interessante que pode vir uma questão contextualizada, né? Como a primeira que fizemos lá do tanque, né? Das vazões positivas, das vazões negativas, não é verdade? Bem como uma questãozinha aqui sobre equação de continuidade, certo? Temos mais uma. Ao observar como a água escoa verticalmente e sem turbulência, lembra? Laminar em uma torneira parcialmente aberta, pode-se notar que esse líquido assume a forma de um filete,
que se estreita, olha que bacana, que se estreita à medida que se afasta da torneira. Ele começaria mais grosso, né, pessoal? E ó, ficaria cada vez mais fininho, né? Tá? Quando ele se afasta da nossa torneirinha, que poderia estar aqui sem problema nenhum, né? Tá bom? Ali, nossa torneirinha ali. Muito bem, queridos, a torneira então aberta ali, um esboço de torneira, tá? Olha só, este fenômeno ocorre porque a área da secção transversal do filete deve diminuir. Claro, né? Vê que aqui eu tenho uma área grande, aqui eu tenho uma área pequena, né, pessoal? Tá? Então, olha que interessante. Olha, esse fenômeno ocorre porque a área de secção transversal do filete da água deve diminuir quando a aumenta. Ô pessoal, quando a área é menor, a minha velocidade é maior. Quando a área é grande, a minha velocidade é pequena. Então aqui, o que acontece com o meu filete? Ele diminuiu a área, então o filete da água deve diminuir quando a velocidade, né, do fluido aumenta, para que eu mantenha o quê? Justamente a minha vazão constante, ou seja, né, se eu tiver aqui uma área de filete maior, né, Z1, e aqui eu vou ter o meu Z2, correto? E aí eles são iguais a fim de manter a nossa vazão constante, portanto, letra A, mata essa questão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hidrodinâmica, conceito de fluidos, fluidos ideais, linhas de corrente, vazão, equação da continuidade, fenômenos associados a Bernoulli e prática. Monta teu resumo, monta teu esquema sobre isso, leva pronto alguns conceitos para a tua prova. Bons estudos e um abraço do Dani.